Queridos e amados irmãos, Jesus é o nosso Senhor. Sejam todos muito bem-vindos a esse último vídeo com relação à leitura desse livro que estamos lendo aqui no projeto Livro na Minha Mão, que é o Amor, o Elo da Perfeição. Nós estamos desfrutando, ou vamos desfrutar, do capítulo número 6 da leitura desse livro, que é uma oferta que agrada a Deus. Então, é um livro muito precioso, é um livro muito prático, que ele está concluindo com um dos itens práticos do nosso viver da igreja, que vai falar das ofertas. Então, esse capítulo 6 fala de uma oferta que agrada a Deus, né? Então, nós queremos saber qual é a maneira, o modelo de oferta que agrada a Deus. Nós sabemos que Deus não precisa de nada. Deus é um Deus todo suficiente, todo poderoso, mas ainda assim ele estabeleceu alguns princípios com a qual o homem coopera com Deus e coopera com sua obra, com o objetivo final de Deus poder alcançar e ganhar o coração do homem. Um irmão falou uma vez que o último inimigo de Deus, como fala a Bíblia, né, que será destruído é a morte. Mas o último inimigo do homem não é a morte. O último inimigo é as riquezas materiais. Por que, amados irmãos? Porque, de fato, o homem, Deus quer ganhar o coração do homem. Quando Deus espera que alguém oferte para ele, Deus está querendo, de fato, ter o coração do homem. Ou seja, tem uma pessoa que ama seu propósito, ama ele e, principalmente, se une a ele. Uma das coisas que mais eu ganhei da leitura desse capítulo é isso, que a finalidade da oferta é nos unirmos a Deus, né? Então, esse é o foco, o alvo que nós queremos alcançar o dia de hoje, né? Então, quando Deus fala das ofertas, Ele faz a referência do coração. Eu quero começar lendo 1 de Timóteo, capítulo 6, versículo 17. Diz: exorto aos ricos do presente século que não sejam orgulhosos. Então, o orgulho é uma expressão do homem por pensar de que ele é mais que os outros. Então, uma pessoa que tem riquezas, muitas riquezas materiais, ele pode ter a tendência, pelo fato de ter riquezas, de que ele é mais que outras pessoas. E não é assim. Nós somos igualmente pecadores, nós somos de igual forma pessoas pecadoras, miseráveis, não importa na condição ou status social no qual nós nos encontremos. Se nós morremos, nós vamos para o mesmo lugar e o mesmo julgamento. Então, é uma tendência que trabalha Satanás no coração do homem. E depois fala: nem depositem a sua esperança na inestabilidade da riqueza. Então, depositar a esperança é depositar nosso coração e nosso futuro e nosso amor nisso. É algo que é completamente inestável. Mas devemos depositar a nossa esperança e o nosso coração mais em Deus, que tudo nos proporciona ricamente para nosso aprazimento. Então, temos um Deus que Ele é muito bondoso, Ele se doa e Ele proporciona todas as coisas para o desfrute e para nosso aprazimento. Mas, principalmente, para também nós cooperarmos para as obras, as boas obras que Deus preparou para que nós possamos depositar e praticar e usar nossos recursos materiais com esse propósito. Por isso, depois no versículo 18 fala que pratiquem o bem, sejam ricos em boas obras, generosos em dar e prontos a repartir, que acumulem para si mesmos tesouros, sólido fundamento para o futuro, a fim de se apoderarem da verdadeira vida. Louvado seja o Senhor. Então, a finalidade é isso. A finalidade do ministério de oferta, do exercício, do dom
de oferta na igreja, a finalidade, assim, o desejo final do coração de Deus. E isso é ganhar o nosso coração e nos unirmos a Ele, nós ganharmos sua vida, nós ganharmos sua presença e nós podermos ter um coração mais puro para estar unidos ao Senhor. Eu quero continuar com a leitura aqui em Mateus capítulo 6, versículo 19. Eu pensava anteriormente que a finalidade de ofertar era multiplicar o dinheiro. Era multiplicar os recursos, mas não é essa a finalidade. Isso é um resultado, uma consequência secundária que acontece no exercício do ministério das ofertas. Mas a finalidade é isso, Deus guardar, Deus nos ganhar nosso coração. Mateus capítulo 6, versículo 19 diz: não acumuleis para vós tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem, e onde ladrões escavam e roubam. Você, quando lê essa passagem, a primeira coisa que você tende a pensar é que Deus está falando de dinheiro. Mas o que Deus está principalmente preocupado não são pelas riquezas materiais. Deus está preocupado em guardar algo que tem um maior valor. E isso que tem um maior valor para Deus é o coração. Se o coração ele fica somente guardando tesouro, focado nos tesouros terrenos e acumulando as coisas da terra, o coração vai ser corrompido pela traça e pelo ferrugem. Vai ser corroído o coração. Versículo 20 diz: mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde traçam e ferrugem corroem, e onde ladrões não escavam e roubam. Porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Então aí está a principal preocupação do Senhor. Pensava que o assunto era dinheiro, material, mas na verdade o dinheiro, as riquezas da terra, elas já estão corroídas. A palavra fala que elas são as riquezas injustas, que são as riquezas que são desse sistema. Elas já estão corroídas. De fato, elas são santificadas quando nós consagramos isso para o Senhor. Mas o que Deus está querendo guardar aqui é que nós coloquemos no nosso coração, no verdadeiro tesouro, que no contexto de Mateus é o reino dos céus, para que o nosso coração não seja alcançado nem pela traça, nem pela ferrugem, não seja corroído pela corrupção do mundo. Porque o verdadeiro tesouro qual é? A palavra diz que Satanás ele vem para hurtar, matar e destruir. E você pode ter certeza, Satanás não está interessado no seu dinheiro. Satanás, assim como Deus, ele está interessado em seu coração. Mas para hurtar, para matar e destruir. Então, isso é o alvo de Deus, de nós termos uma prática real do ministério de ofertas de riquezas materiais. Tem um provérbio, né? Deuteronômios, que nós conhecemos muito bem. Provérbios, vamos ler somente um versículo aqui. Provérbios capítulo 4, versículo 21 e versículo 23, ele diz: não os deixeis apartar-se dos seus olhos, guardaos no mais íntimo do teu coração. Versículo 23. Sobretudo o que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procede as fontes da vida. Então, a principal coisa que nós devemos resguardar, guardar, é o coração. Porque o coração é o órgão que Deus criou em nós. Quando falo do órgão espiritual, psicológico, está composto da nossa mente, vontade e emoção, e uma parte do nosso espírito, que é a consciência, a parte que Deus nos dá para discernir aquilo que está errado ou está certo perante Ele. Então, a principal coisa é isso aí, é o coração.
Então, quando você lê exemplo, quando nós vamos ler Mateus, segundo aos Coríntios, capítulo 9, nós vamos ter um maior discernimento de aquilo que Paulo escreveu nesses versículos. Segundo aos Coríntios, capítulo 9, versículo 6, ele diz: e isto afirmo, aquele que semeia pouco, pouco também ceifará. E o que semeia com fartura, e o que semeia com fartura, com abundância, também ceifará. Então, por um lado aqui, ele está falando já do ministério de oferta, e Paulo está mostrando um princípio das ofertas. Que a ofertar é semear. Se você semeia, pouco, vai colher pouco. Se você semeia com fartura, vai ceifar com abundância. Você vai ganhar um maior interesse. E segundo Gálatas, nós devemos semear para a vida eterna. Para a vida eterna. Então, tudo que nós fazemos a favor do reino dos céus, o principal fruto que nós vamos obter é a justiça e a vida eterna. Então, nesse sentido, nós podemos semear com alegria e com abundância. Versículo 7 diz: cada um contribua segundo tiver proposto no coração. Por quê? Porque o coração é a ferramenta, é a fonte. E o que é tratado no momento em que você vai ofertar. Por isso que o princípio da oferta no Novo Testamento não se faz ênfase em votos e dízimos. Por quê? Porque o principal é Deus tratar com nosso coração. E na hora de ofertar, eu preciso orar a Deus. Eu preciso perguntar a Deus e perguntar: Senhor, quanto o Senhor quer que eu oferte? E segundo o que Deus tenha colocado no nosso coração, nós devemos ser fiéis e ofertar. Lembra da oferta daquela mulher no Evangelho? Que ela ofertou tudo o que ela tinha. Era pouco dinheiro, mas esse pouco dinheiro representava todo o sustento dela. Ou seja, ela ofertou todo o seu coração. Quando nós ofertamos, quando você e eu vamos ofertar, o que fazemos? Nós perguntamos a Deus ou nós simplesmente pegamos uma porcentagem, mas não temos uma experiência com Deus? Nós precisamos ofertar. Nós precisamos perguntar ao Senhor quanto o Senhor quer que eu oferte. E nós devemos ser fiéis nisso. Então ele fala aqui: não com tristeza ou por necessidade. Ok? Por um lado, não por tristeza, não porque eu não vou ficar triste porque eu vou me despojar de algo para ofertar. Nem porque simplesmente há uma necessidade. Eu devo ofertar porque é um privilégio. Porque aqui diz: porque Deus ama a quem dá com alegria. Então, a alegria é o resultado de uma satisfação interna de saber que Deus cuida de nós, que Deus supre nossas necessidades, e eu posso ter um viver plenamente confiado em um Deus que é completamente generoso. Versículo 9 diz: Deus pode fazer-vos abundar em toda graça, a fim de que, tendo sempre em tudo ampla suficiência, superabundeis em toda boa obra. Aqui já está estabelecendo outro princípio: para que Deus nos prospera nas riquezas materiais. Deus nos prospera conforme ao exercício das ofertas, para nós aumentar a nossa capacidade de cooperar com o Senhor. Depois diz aqui: como está escrito, distribuiu, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. Então foi o Senhor Jesus. Esse é o maior exemplo de oferta, foi aquele que o Senhor Jesus fez por nós.
Tem um versículo também aqui em 2 Coríntios 8. Versículo, oh Senhor, capítulo 8, versículo 8 diz: não vos falo na forma de mandamento, mas para provar, pela diligência de outros, a sinceridade de vosso amor, pois conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, se fez pobre por amor de nós, para que pela sua pobreza vos tornasseis ricos. Então, vemos o exemplo do Senhor Jesus, que ele deixou sua posição, ele deixou tudo o que ele tinha por causa nossa, para poder cumprir a vontade do Pai e assim poder levar a cabo a obra da redenção. Então, no sentido da oferta, Deus, a primeira coisa que Deus quer receber é a nossa pessoa. Você sabe que se você ainda Deus não aceita a nossa pessoa, Deus nunca aceita a nossa oferta. Nunca é algo que agrada a Ele. Porque a primeira coisa que Deus quer que nós ofertemos é a nossa própria pessoa. O maior sacrifício, a maior oferta que Deus se agrada é quando nós colocamos nosso ser à disposição dEle. Então o versículo 10 diz: ora, aquele que dá semente ao que semeia, aquele que dá semente é o Pai. E quem semeia somos nós. O pão, ele dá semente ao que semeia, e pão para alimento também, e pão para alimento. Então, aquele que dá semente, que dá alimento, é o Pai. E nós outros somos aquele que semeia e comem. Mas quando ele nos dá o alimento, ele nos dá a semente, aqui fala que ele suprirá e aumentará a vossa sementeira e multiplicará os frutos da vossa justiça. Então, os frutos da vossa justiça é o fato de nós sermos mais aceitos para Deus, sermos mais justificados, mais revestidos da justiça de Cristo, que é o resultado de um coração que está despojado, que está completamente, que está sendo ganho pela redenção e pela obra de Cristo. Ele se está despojando de toda a justiça humana e ele está descobrindo o coração para ser revestido da justiça divina. Então, ele nos dá semente, ele nos dá pão. Então, o pão, lógico, o pão é para o nosso sustento, mas a semente é para nós semearmos. De todo o que o Senhor nos dá, amados irmãos, Ele sempre nos vai dar semente e nos vai dar pão. Então, que é multiplicado quando Deus superabunda? O que é multiplicado é a sementeira, ou seja, o lugar para colocar mais semente. Ou seja, Deus, quando nos abençoa e multiplica, Ele não nos está abençoando para nós comermos mais pão e engordarmos mais. Ele está nos abençoando para nós semear mais. Ele está aumentando a capacidade da sementeira para nós exercer com maior abundância. Versículo 11 diz: enriquecendo-vos em tudo, para toda generosidade. Aí está a chave. Ele nos está enriquecendo em todo, espiritualmente, em crescimento, em riquezas materiais, para aumentar nossa generosidade, a qual faz que por nosso intermédio sejam atribuídas graças a Deus. Então, que maravilhoso era quando Paulo, em seu ministério, porque Paulo, ele tinha o direito de viver pelo Evangelho. Ele tinha o direito de exigir recursos materiais das igrejas que ele cuidava para o sustento dele, para fazer a obra, mas ele não exigia isso. Ele esperava que isso fosse uma reação espontânea das igrejas, mas ele não demandava o sustento às igrejas. Ele, quando tinha necessidade
de sustento, ele trabalhava com suas próprias mãos. Mas quando chegava as ofertas, as igrejas ofertavam para o sustento e para a manutenção do apóstolo por causa da obra de Deus, isso gerava muita graças a Deus. Isso gerava muito louvor a Deus, porque Deus estava suprindo por meio do seu corpo, por meio da igreja. Vamos deixar o dedo aqui, vamos ler Filipenses. Filipenses capítulo 4. Senhor Jesus. Vamos a ler a partir do versículo 8. Diz: finalmente, irmãos, todo que é verdadeiro. Não, perdão, é Filipenses capítulo 4, versículo 10. Alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora, uma vez mais, renovaste a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhas antes, mas vos faltava a oportunidade. Então, as igrejas da Macedônia, as igrejas em Filipo, eles aportavam para o apóstolo Paulo, para a manutenção do apóstolo, para que Paulo pudesse se dedicar à obra de Deus. Então, digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Então, Paulo aqui está nos dando muitas lições. Por um lado, eles estão nos mostrando que nós devemos dar graças a Deus em qualquer situação financeira na qual nós estemos passando. E Paulo, ele aprendeu a dar graças a Deus e a viver contente, a não mudar seu estado de ânimo, tanto na pobreza como na fartura. Então, Paulo, ele tinha aprendido isso. Então, ele estava dando graças a Deus, quando fala que não por causa, não porque ele estava passando pobreza e porque chegou sustento. Porque ele falou assim, tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De todo e em todas as circunstâncias, já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Todo posso naquele que me fortalece. Então, Paulo, ele experimentava o poder de Deus em toda e qualquer situação. Ele aprendeu a dar graças a Deus e ter um viver de louvor a Deus, não importando a circunstância no qual ele estava. Como podemos saber qual era a experiência que ele tinha no momento de escassez? Lembra quando ele estava lá no cárcere, em Atos, quando ele foi levado em Atos preso, ele foi prendido, e ele estava em cadeias, com correntes. Qual era a atitude de Paulo? Ele louvava, ele agradecia a Deus. Ainda em meio dessa situação contrária, ele estava louvando o Senhor. Então, todavia fizeste bem associando-vos na minha tribulação. Então, Paulo está aqui mostrando que tinha um negócio, tinha uma associação, uma parceria por causa da economia de Deus. E sabeis também vós, ó Filipenses, que no início do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja se associou comigo no tocante a dar e receber, sino unicamente vós outros. Então, era uma igreja onde Deus tinha ganho o coração deles. Era uma igreja que, de fato, segundo aos Coríntios, capítulo 8, eles não tinham abundância. Não é que eles tinham fartura para ofertar. Eles tomaram o exercício das ofertas como um direito que eles não queriam perder. Segundo aos Coríntios, capítulo 8, versículo 1, fala da condição
das igrejas da Macedônia que cooperavam no ministério do apóstolo. Diz: também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus concedida às igrejas da Macedônia, porque no meio de muita prova, de tribulação, manifestaram abundância de alegria, e a profunda pobreza deles superabundou em grandes riquezas de sua generosidade. Ou seja, apesar de eles estarem em uma condição de tribulação, de pobreza, eles tinham um coração alegre, um coração que se regozijava no Senhor, um coração grato. E esse coração grato levava eles a ofertar segundo a medida das possibilidades. Porque eles testemunham na medida das suas posses, e mesmo assim delas se mostraram voluntárias, pedindo-nos com muitos rogos a graça de participarem da assistência aos santos. E não somente fizeram como nós esperávamos, mas também deram-se a si mesmo primeiro ao Senhor, depois a nós, pela vontade de Deus. Ou seja, era uma igreja, um grupo de irmãos que Deus já tinha ganho o coração deles. Então, por que Deus registrou? Por que Deus se alegrou? Porque o apóstolo, porque isto gerou tanta alegria e louvor a Deus. Porque Deus tinha cumprido o seu objetivo de ganhar o coração deles. E isso fez que superabundasse as riquezas materiais para o sustento do apóstolo, e isso dava liberdade para o avanço e a pregação do evangelho. Deus então já tinha cumprido seu objetivo de ganhar o coração deles, e tudo o que Deus estava fazendo por meio das igrejas da Macedônia gerava o avanço, a liberdade de avançar no evangelho, quando as igrejas cooperavam com o Senhor. Hoje nós temos várias frentes, nossas igrejas locais, onde nós reunimos, precisam do sustento, né? Os obreiros que estão nas regiões, nos países, no exterior. Temos muitas frentes que estão servindo para o avanço do evangelho, Instituto, Estância Árvore da Vida, Editora Árvore da Vida. Todos esses são recursos e materiais com a finalidade, amados irmãos, de alcançar mais pessoas para se unirem ao Senhor, que é a finalidade que nós queremos deixar aqui, né? Do assunto das ofertas. Então, o versículo 16 de Filipenses capítulo 4 diz: porque até para Tessalônica mandaste não somente uma vez, mas duas, ou bastante para as minhas necessidades. Não que eu procure o donativo, ou seja, Paulo não estava procurando o donativo, recurso material. Porque Paulo, de fato, era alguém que estava sendo suprido. E isso também é uma lição para os obreiros, aqueles que estão sendo supridos pela obra do Senhor. Nós devemos aprender a depender do Senhor. Nós devemos aprender. Nós dependemos do Senhor. Os irmãos que estão sendo supridos, eles devem depender do Senhor. Quando você entra na igreja, tem uma história, tipo assim, uma parábola, uma história. Um homem entra em um local de igreja e tem um escrito na entrada que diz: você depende do Senhor. Então, quando ele entra a servir, ele tem que estar ciente que ele não depende do homem, ele depende do Senhor. E do lado de dentro, quando ele entra, os irmãos estão olhando e olham assim outro escrito, diz, cuidem desse irmão, cuidem dos obreiros, cuidem dos irmãos, amém? Aqueles que Deus colocou. Então, Paulo ele não estava buscando um donativo, ele não tinha um coração impuro. Mas o que realmente me interessa é o fruto que aumente o vosso crédito. Paulo tinha um coração tão puro que quando ele recebia as ofertas para o avanço do evangelho, para ele ter mais liberdade e tempo para trabalhar na obra de Deus, no coração dele
era que eles ganhassem crédito no maior investimento desse universo, dessa terra, e na pregação e no avanço e na edificação da igreja. Oh Senhor Jesus, depois diz, recebi tudo e tenho abundância e estou suprido, desde que Epafrodito me passou as mãos, o que me veio de vossa parte como aroma suave, como sacrifício aceitável e apazível a Deus. Então, isso aí é a finalidade. Você, quando a oferta era aceita, ele assovia a Deus com aroma e nós somos aceitos, acolhidos, mais inseridos em Deus. Deus ganha mais o nosso coração. Então, vamos concluir a leitura aqui em 2 Coríntios, né? 2 Coríntios capítulo 9, que estamos lendo aqui. No versículo, Senhor Jesus, no versículo 12 diz, porque o serviço desta assistência não só supre a necessidade dos santos, olha só, não somente supre essa necessidade, mas também redunda em muitas graças a Deus. Ou seja, redunda em um louvor que nos une a Deus, em graças a Deus. Visto como na prova desta ministração glorificam a Deus pela obediência da vossa confissão, ou chamamento, ou vocação, né? Quanto ao Evangelho de Cristo e pela liberdade com que contribuís para eles e para todos. Então, gera um louvor, gera uma alegria, né? Essa é a oferta que sube, é um aroma aprazível para Deus. Depois o versículo 14 diz, enquanto oram eles, a vosso favor, com grande afeto, em virtude da superabundante graça de Deus que há em vós. Graças a Deus pelo seu dom inefável. Então, graças a Deus, amados irmãos, que essa prática, na verdade, essa prática do ministério de oferta é uma prática de amor. É uma prática de amor. É uma prática que tem, como já repeti, com a finalidade de Deus ganhar o nosso coração. Por quê? Se Deus ganha o nosso coração, Deus nos ganhou tudo. Nos ganhou com todo e roupa. Nos ganhou nossa pessoa, nossos recursos, nossos lares, nossas famílias, ganhou tudo. E a finalidade desse ganho é que o Senhor possamos ser mais colocados, inseridos, mais unidos a Deus. Eu quero encorajar vocês a fazer a leitura desse livro, né? Nós compartilhamos algo do 2º capítulo. E é maravilhoso ver como o ministério de oferta é um item que nos ajuda a praticar e a desenvolver a unanimidade no corpo de Cristo. Por quê? Porque a unidade com Deus não acontece se primeiramente não acontece a unidade na comunhão, na obra de Deus e no corpo de Cristo. Para isso Deus estabeleceu vários princípios. Um deles é a ordem da liderança. A obra de Deus, ela é liderada pelos irmãos que Deus colocou à nossa frente, os nossos apóstolos. E isso gera a comunhão do corpo de Cristo. Então, todo isso gera a unanimidade para nós juntos caminharmos como um exército para fazer a obra de Deus. E é precioso quando Deus ganha o coração de um povo e em unanimidade nós conseguimos cooperar para que Deus possa ter avanço na obra de Deus nessa terra. E esse é o maior legado que nós podemos ter nessa vida. Quero concluir a leitura da última porção desse livro. Diz, com isso, amado leitor, vemos que o objetivo final de nossas ofertas é produzir uma unidade entre Deus e o homem. Quando ofertamos para a obra do Senhor,
não estamos contribuindo apenas para que algo seja feito, mas para promover a união entre Deus e o homem. Que maravilhoso. Começando por nós mesmos, ao ofertar, recebemos mais da graça de Deus, a qual está em seu Filho. Ou seja, nós temos mais experiência, crescemos em vida, crescemos para a nossa maturidade. Ao ofertar com alegria, unimos-nos ao Deus doador. Que precioso. Além disso, outros também se unem a Ele, dando graças por sua provisão, por nosso intermédio. Que o Senhor abra nossos olhos para que vejamos a importância do ministério de ofertas, de riquezas materiais e sua relação com nosso amor a Deus e às pessoas. Que precioso, irmão. Que visão tão gloriosa e maravilhosa. Eu pensava anteriormente que eu ofertava para aumentar os recursos para meu desfrute. Né? Mas não é essa a finalidade. A finalidade é nos unir mais com Deus, mais com os irmãos, mais envolvidos com a obra de Deus, colocar nosso coração nas coisas do alto e Deus, no final, nos ganhar para a glória dele. Então, muito obrigado por essa oportunidade. Que Deus abençoe todos vocês e até o próximo livro que estaremos ruminando nessa porção sobre livro na minha mão. Amém? Um grande abraço, Deus abençoe e até a próxima.